Olá, família Batista Manancial e queridos amigos. Tem uma notícia muito boa, né? Vamos entrar numa maratona apocalíptica. Vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse. E para isso, eu convidei uma equipe de pastores, vamos aprender muito com eles. Esse primeiro vídeo, esse primeiro estudo vai ser com o pastor Val Kennedy. Ele irá falar sobre a igreja de Éfeso. Preste atenção, porque temos muitos ensinamentos para tirarmos e colocar em prática, para que a gente possa realmente aprender a palavra de Deus. Com vocês, o pastor Val Kennedy. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer à Igreja Batista Manancial por mais esse convite, através do pastor William e sua esposa Silmara, que nos dá mais essa oportunidade de estarmos trazendo a palavra de Deus no estudo, numa pregação, numa mensagem. E vamos iniciar com a oração. Senhor e eterno Deus, Deus amado, Deus bendito, graça te damos ao Senhor por estarmos juntos aqui, ó Senhor, separados fisicamente, mas juntos, ó Senhor, no Teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa estar me usando, abençoando minha vida, Deus, a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, entendimento da Tua palavra e usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. As 7 cartas das 7 igrejas. Que cartas são essas? Que igrejas são essas? Irmão, nós vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 11, que fala sobre essas cartas e essas igrejas. Capítulo 1, dos versículos 9 até ao versículo 11. Lerei. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz com um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva no livro tudo que você vê e envie às 7 igrejas das cidades de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vimos que o Senhor mandou João escrever essas cartas para essas 7 igrejas. E nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós vamos ver essas cartas, E no dia de hoje nós vamos saber mais um pouco sobre a primeira carta, que foi a carta enviada para a igreja de Éfeso. E para iniciarmos, nós vamos entender um pouco, conhecer um pouco da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade antiga, era uma cidade grande da província da Ásia. Hoje, suas ruínas se encontram na Turquia. Se tornou, em ruínas. Não, a cidade ela não continua, como cidade, mas sim as ruínas da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela tratava de uma cidade onde havia muito paganismo, muitas pessoas pagãs. E essas pessoas, com certeza, não seguiam os caminhos de Deus. E nessa cidade também existiam escolas filosóficas
onde os filósofos, professores, ensinavam que Deus não era o Criador e nem era onipotente, e que a alma do homem não era imortal. Então, na cidade de Éfeso também havia muitos templos de deuses, e entre esses deuses, né, a deusa Diana, ou Ártemis, né, que é a deusa da fertilidade. E é que aquele povo adorava. Mas o apóstolo Paulo fundou naquela cidade de Éfeso a igreja cristã, que é a igreja de Efésios, que é a igreja que vamos estar falando sobre o dia de hoje. No versículo 1 do capítulo 2, vamos ao capítulo 2 do livro de Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler do capítulo 1 ao 7, onde fala tudo sobre a carta, né? E por que a carta foi enviada para aquela igreja, como as demais igrejas. Como hoje estamos falando da igreja de Éfeso, nós vamos fazer uma leitura e trabalharmos em cima desse texto. No capítulo 1 está escrito: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Meus irmãos, a Bíblia é escrita de algumas formas, às vezes com alguns enigmas, com algumas parábolas, né, de formas que a gente tem que aprofundar um pouco para termos um pouco de entendimento da palavra. Então aqui fala: escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o mensageiro. O anjo da igreja é o pastor. Então essa carta estava direcionada ao pastor, ao anjo da igreja, que na ocasião poderia ser Timóteo. No estudo a gente imagina que era Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso. E essa carta era dirigida ao pastor. Não só ao pastor, mas também como à igreja. Porque o pastor, como está liderando a igreja, ele tem que passar para a igreja aquilo que nesse caso Deus estava determinando. E vamos mais à frente. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Deus sustentando as 7 estrelas. Deus sustentando os 7 pastores das 7 igrejas. Aqui o significado das estrelas são os pastores das 7 igrejas. Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. 7 candelabros ou 7 candeeiros, em algumas Bíblias tem candeeiros, significa as 7 igrejas. Então nós podemos ler: escreva essa carta ao pastor da igreja em Éfeso, e esta é a mensagem daquele que segura na mão direita os 7 pastores, daquele que anda entre as 7 igrejas. Então nós já temos o entendimento de que a palavra de Deus nos esclarece: anjo, pastor; estrelas, os pastores; candelabro, as igrejas. No versículo 2: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que são mentirosos. Deus, ele sabe e reconhece tudo o que um pastor faz, o que a igreja faz, e estava se referindo aqui à igreja de Éfeso
dizendo que Deus sabia tudo o que a igreja e o que o pastor estavam fazendo. E ele vê que é uma igreja que vive na perseverança, que é uma igreja que não aceita pessoas perversas, que é uma igreja que vigia e examina quem chega na igreja. Então, a gente vê que era uma igreja que era ligada, era uma igreja que estava prestando atenção, era uma igreja ativa, era uma igreja que não aceitava pessoas perversas, né? Era uma igreja zelosa, era uma igreja cuidadosa. Então, tenha esse cuidado. Então, era uma igreja que estava esperta, estava, né, assim, e Deus reconhece o sofrimento daquela igreja, porque sofre com paciência, sem desistir, né? Tudo pela causa. Que no versículo 3, aqui diz, né? Versículo 3: sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Então, irmãos, o sofrimento de igrejas, de irmãos, já vem de muito tempo. Mas aqui nos encoraja para mostrar que nós devemos resistir ao sofrimento. Nós sabemos que o final é a vitória. Aqui um exemplo de uma igreja que era uma igreja fervorosa, uma igreja que estava disposta, estava com vigor, mas ninguém é perfeito. E a igreja tinha um problema. Ela estava esfriando no amor. Estava com toda a atividade, com tudo aquilo, mas aquele amor, aquele primeiro amor, estava esfriando. A igreja estava esfriando. E é onde Deus repreende. Porque Deus, ele faz primeiro um elogio. Observe que nos capítulos 2 e 3, né, Deus faz um elogio. Ele reconhece que a igreja de Éfeso, como eu já disse, é uma igreja que não aceita heresia, é uma igreja que não aceita pessoas perversas, é uma igreja que procura observar quem entra na igreja, quem está pregando, se é de verdade aquela pessoa, se é um falso profeta. Muitas igrejas, infelizmente, estão fechando os olhos para isso, não estão observando, estão entrando na igreja falsos profetas, falsos pregadores, estão iludindo e fazendo, na verdade, com que as pessoas se desviem, se esfriem, se esmoreçam, que não tenham aquele ânimo para o trabalho do Senhor. Então, no 4º versículo, Deus começa a repreender, a dar um puxão de orelha, a mostrar onde eles estão errando e onde eles estão falhando. Versículo 4: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja que Deus está falando que, pedindo à igreja que se examine, pedindo à igreja, né, que ela observe o que ela está fazendo, que ela veja que ela está esquecendo o primeiro amor, que ela está deixando para trás o primeiro amor, está levando uma coisa na normalidade, não é com aquele amor. Nós observamos muitas vezes uma pessoa, quando se converte de verdade, que aceita Jesus, ela fica com todo o gás, fica com todo o vigor, com toda a vontade de trabalhar, de aprender mais e mais. E depois que passa e vê algumas coisas, e já começa a esmorecer, começa a esfriar, vai perdendo aquele amor. Deus não quer que nós perdemos esse amor. Deus não quer que a igreja perca esse amor. Pelo contrário, Ele quer que nós, cada dia mais, crescemos no primeiro amor. Que esse amor, ele vá crescendo, crescendo e vá transbordando em nossos corações, nos nossos seres. Então, Deus, ele repreende. Ele fala que tem uma queixa contra a igreja. Que essa queixa é o abandono. A igreja está abandonando o primeiro amor. A igreja está abandonando o primeiro amor. No capítulo 5,
ele também diz para se examinar. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Veja que ele está pedindo à igreja que se arrependa. Se arrependa, veja o que você não está fazendo de correto. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e volte. Porque aqui Deus também é justo e ele faz uma ameaça santa, porque Deus é justo. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro, igreja, de seu lugar entre as igrejas. Veja que Deus está falando. Meu povo, minha igreja, meu irmão, minha irmã, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Caso contrário, você não vai ganhar a vida eterna. Caso contrário, você tem que aceitar Jesus, você tem que viver Jesus. Não é eu chegar, aceitei e está tudo certo. Eu tenho que aceitar, aprender, ler a palavra, praticar no meu dia a dia. Mudar, ter o amor de Deus. Não é um amor qualquer, não, um amor de pai, de filho, um amor de marido, de mulher, de irmão, de amigo. É o amor a Deus, porque você amando a Deus, todas as outras coisas você também fará com amor. O cuidar dos seus filhos, o cuidar da sua esposa, o cuidar do seu lar, o cuidar do seu amigo, o cuidar do seu irmão. Isso é amor, meus irmãos. Isso é o amor que Deus nos oferece e que nos ordena para que façamos e praticamos esse amor. No versículo 6 diz: mas a isto a seu favor, você odeia, mas a isso a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Meus irmãos, os nicolaítas era um povo que se dizia cristãos, e que eles pregavam a liberdade. Eles pregavam que tudo que você fizer para o seu corpo não afetaria a sua alma. Ou seja, o pecado que você fizesse com o seu corpo não afetaria a sua alma. Então, eles deixavam o pecado entrar dentro da igreja. Então, a pessoa poderia se prostituir porque é o corpo. A pessoa podia roubar porque é o corpo. A pessoa podia fazer qualquer pecado que não fosse pecado com o Espírito Santo, mas o pecado do corpo, porque na verdade todo pecado é contra o Espírito Santo, né? Todo pecado é contra Deus, porque quando a gente peca, nós entristecemos o nosso Deus. Então eles acreditavam e pregavam que as pessoas, qualquer pecado que você fizesse a seu corpo, a sua pessoa, o corpo, não tinha problema, não ia afetar a alma e consequentemente também não iria afetar a sua relação com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que não é dessa forma. E Deus odiava esse povo, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. E como essa igreja odiava, como pastor dessa igreja, e a igreja odiava os nicolaítas, Deus também odiava. Então, mais uma coisa a favor da igreja, porque Deus reconhece o que você faz de bom e reconhece o que você faz de ruim.
E o que você faz de bom, você vai ter o galardão. E o que você faz de ruim, você vai sofrer as consequências. Era isso que a igreja de Éfeso estava recebendo da parte de Deus através da carta que João escreveu para essa igreja. E que Deus mandou João escrever, e João escreveu e passou essa carta a esta igreja. E no final, meus irmãos, no versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus alerta para que quem tem de seu ouvido ouça a palavra, ouça as determinações de Deus, ouça a ordenança de Deus, ouça e pratique. Porque se você ouvir, se você praticar, você vai ser o vitorioso. E para o vitorioso, ele diz: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus, irmãos, está aqui lhe dando de graça, lhe dando com amor a vida eterna. Infelizmente, nós vamos pregar o Evangelho, seja a um amigo, seja numa escola, seja numa faculdade, na própria igreja, onde pessoas ali escutam a palavra, mas entra num ouvido e sai no outro. As pessoas não fazem a captação. Então, aqui há a advertência. Aquele que igreja do Senhor, ouça, igreja do Senhor, obedeça, igreja do Senhor, creia na palavra, leia a palavra, participe da palavra, faça o seu dia a dia a uma prática constante do que a palavra determina, do que a palavra de Deus determina. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela é um exemplo para aquelas igrejas, para uma referência, né? Para aquelas igrejas que tem toda essa bagagem, tem tudo essa vontade, mas que estão se esfriando, estão perdendo a essência, perdendo aquele amor. Muitas igrejas estão mais como um clube. Os irmãos vão para se encontrar. Mas, irmãos, a igreja é um local onde nós vamos nos reunir, onde nós vamos juntos louvar, engrandecer, ouvir a tua palavra juntos, em comunhão. Então a igreja não pode parar, irmão. A igreja não pode esfriar. Você, eu, nós somos responsáveis. Nós não podemos se espelhar nas pessoas que estão. Pelo contrário, nós temos que pegar essas pessoas que estão esfriando e erguê-las. Vamos lá, vamos ler a palavra. Rapaz, vamos estar junto aqui. Nesse momento de pandemia, muitas igrejas estão fechando, muitas igrejas estão abrindo com uma certa restrição, muitos irmãos não estão podendo ir, porque fazem parte do grupo de riscos, mas temos hoje, como estamos aqui falando um com o outro, através da tecnologia. Então Deus não deixa parar. Nós não vamos ficar assim sempre e vamos continuar, porque estamos avançando pessoas até do outro lado do mundo, que estão assistindo as pregações, os cultos, né? E estão se convertendo, pessoas que nem iam à igreja, não entravam nem na igreja evangélica, estão assistindo, estão entendendo, estão reconhecendo que nós não somos aquele bicho, né, onde muitos aí pintam, que nós somos uns terroristas, vamos dizer dessa forma, né? Mas nós somos de Deus, nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós não somos perfeitos, mas a igreja de Éfeso também não era perfeita. Tinha suas virtudes, mas também tinha suas falhas. Nossas igrejas também têm as virtudes e têm as falhas. Essa carta
a igreja de Éfeso serve para qualquer outra igreja. Isso aqui é um modelo, um exemplo para que nossas igrejas possam estar se focando no amor de Deus, voltando ao primeiro amor, voltando à essência de Jesus em nossas vidas. E por fim, meu irmão, a igreja de Efésios, né? Como eu disse aos irmãos, e também se refere às outras igrejas, às demais igrejas evangélicas, que muitas vezes o dogmatismo religioso faz isso com as pessoas, que são muito criteriosas, muito preocupadas em busca da verdade, mas deixam o mais importante, que é o amor ao próximo. Tem muitas pessoas que estão se preocupando mais em ter um conhecimento teológico, ter um conhecimento bíblico para saber. Simplesmente eu sei. Mas tem que ver que tudo isso, tudo o que a Bíblia fala, tudo o que a Bíblia nos ensina é para praticarmos. Conhecimento, sim, é importante, muito importante, porque sem você conhecer, como é que você vai saber a vontade de Deus na sua vida? Mas, depois que você tem o conhecimento da palavra, você tem que passar a praticar o conhecimento da palavra na sua vida, no seu dia a dia. Tanto é que na Bíblia diz que Deus é amor. Então, meus irmãos, não se deixe, Igreja de Jesus, não deixe o amor esfriar. Não deixe nada lhe abalar. Problemas virão, situações difíceis virão, mas como a igreja de Efésios era uma igreja que sabia enfrentar as dificuldades. Era uma igreja que tinha o respeito para se seguir o que a Bíblia diz. Não era uma igreja temerosa, não era uma igreja relaxada, não era uma igreja que não tinha cuidado, mas ela estava se deixando levar pela perda da essência do amor. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e que o Espírito Santo de Deus possa estar com todos vocês, com todos os irmãos, né, amados e queridos dessa igreja maravilhosa, a quem eu já me sinto, né, fazendo parte dessa igreja, porque a igreja de Cristo nós fazemos parte. E eu sei que a igreja Manancial em Petrolina é uma igreja cristã, é uma igreja que procura fazer a vontade de Deus. Não é fácil, é difícil, mas Deus nos dá força, nos dá vitória, porque com Jesus Cristo nós já somos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe a todos. Amém.